Olá, gente! Tudo bom com vocês? Sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Vimos nas aulas anteriores os tipos de nuvens, né? Muito legal. Vimos também os elementos, as camadas da atmosfera, vimos a diferença de tempo e clima. E hoje a gente vai dar uma entradinha, né? Nos elementos do clima, tá? E o clima ele pode ser definido por uma série de elementos que podemos medir, tá? Os principais são a temperatura, as precipitações, a pressão atmosférica, tá? E os ventos também. Mas hoje vamos ver esses três elementos do clima, tá? O primeiro é a temperatura, né? A temperatura atmosférica, ela é medida com termômetros, né? E em graus Celsius, tá? Os raios solares, né? Os raios solares atravessam a atmosfera e esquentam, né, a superfície terrestre. A Terra, por sua vez, ela não retém todo esse calor e uma parte dele é transmitida ao ar, tá? De forma que também esquenta desde a superfície, certo? Como a gente pode observar nessa imagem aqui, ó, né? Os raios solares enviam, né? A Terra absorve alguma parte e depois reflete para a atmosfera, tá? E a temperatura de um lugar muda com a latitude, né? E também depende da distância percorrida pelos raios do Sol, tá? E a palavra clima, né, em grego significa, né, inclinação, como podemos ver aqui. E é precisamente desse fator, né, inclinação dos raios solares, que dependem grande parte, né, as diferenças de temperatura, né? A gente sabe que no Equador, quanto mais próximo ali do Equador, mais quente é a temperatura, e quanto mais longe, né, na região dos polos, a temperatura ela acaba se esfriando, né? E por que, professora, né? Porque na linha do Equador, galera, que concentra, que chega os raios perpendiculares e acaba concentrando o calor nessa superfície, tá? No entanto, nos polos os raios solares eles chegam inclinados, tá? E o calor ele acaba se dispersando, tá certo? E aí acaba dividindo também, né, a Terra, né, nas zonas climáticas, que a gente vai ver nas aulas mais à frente, né? Ela vai se dividindo em 5 zonas, né? A zona tropical, né? As zonas temperadas, as zonas polares, tá? Então a gente vai ver isso mais lá pra frente, tá? Outro fator bem presente, né, e bem forte é as precipitações, né, que é a chuva, tá, gente? E acontece com a evaporação das águas dos mares e dos oceanos, né? Assim como a evaporação dos rios e dos lagos, e acaba oferecendo, né, à atmosfera uma certa umidade, tá? Ou seja, em uma determinada quantidade de vapor, de água suspensão, né, as plantas e os animais também contribuem para isso, né? Como a gente pode observar aqui na imagem, né, os oceanos ele acaba se evaporando, né, essa água quando chega, né, em uma certa altitude ela se condensa e depois, né, ela se precipita, né? A água ela vira vapor, se condensa e vira água de novo, né? Vira estado líquido de novo. Desculpa. Né? E as plantas ajudam também com a evapotranspiração, né? As plantas elas evaporam, tá certo? E uma dessas consequências, né, são as nuvens. As nuvens, é a condensação dos vapores de água, tá? Que acumulam na atmosfera. Então, são gotículas mais leves que o ar, tá? E aí, à medida que a mudança do estado da água acontece em seu nível mais próximo do solo, se forma, né, o nevoeiro, a neblina, tá? E as precipitações, elas são medidas pelo pluviômetro, tá, gente? Que mostra em milímetros a quantidade total de água que caiu durante o período de tempo, né? Podendo ser um dia, um mês. E é interessante também que vocês saibam que não chove em igual, né? Não chove por igual em todos os pontos da Terra, tá?
e nem e nem durante todo o ano, já que existem estações chuvosas e estações secas, né? Na próxima aula a gente vai ver, né, os tipos de chuva, né? Mas aqui já saibam que tem as chuvas frontais, as chuvas de convecção, né, as convectivas ou as chuvas orográficas, tá? Que faz parte também, né, dos tipos de nuvem, beleza? E por último, temos a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície da Terra, tá? E essa pressão, desculpa, ela depende do ar, tá? Ela depende do ar, da latitude, tá? Então, a manifestação dessa pressão está diretamente relacionada à força da gravidade e a influência, né, que ela realiza sobre as moléculas gasosas, né, que compõem a atmosfera. Então, a atmosfera ela sofre variações, né, conforme as altitudes e as condições de temperatura do ar, tá? A gente pode observar nessa imagem, né, quanto maior a altitude do relevo, como a gente está vendo aqui, né, quanto mais elevado ele estiver em relação ao nível do mar, tá, menor será a pressão atmosférica, tá? Isso ocorre porque a força da gravidade, né, mantém uma maior parte do ar próximo à superfície, o que explica o fato, né, de grandes cadeias de montanha apresentarem um ambiente mais rarefeito, né? Quando os jogadores de futebol eles vão para o Chile, né, regiões com relevo mais alto, né, mais elevado, eles acabam tomando um bom pinho de oxigênio para tentar segurar o ar, né, já que o ar é rarefeito, tá? Então, quanto o relevo for mais alto, né, a pressão é maior, a concentração de ar também é menor, né, de oxigênio, né? E quando a gente vê aqui, ó, olha o tamanho, né, a maior quantidade de ar, né, também significa que tem um maior peso, né? Então, aqui tem mais pressão do que aqui, tá? Então, as variações, né, dessa pressão atmosférica, elas são encontradas em diversos pontos da Terra, tá? E são responsáveis pelas ocorrências de vento, né? Também a circulação e deslocamento das massas de ar, né? E também por todos os fenômenos climáticos resultantes desse processo, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, né, esses elementos do clima. E na próxima aula a gente continua. Então, um beijo, até semana que vem e tchau, tchau.